professora Andréa Silva na área. Vamos lá para mais uma aula, galerinha. Seguinte, hoje trataremos de algumas classes gramaticais que ainda não estudamos a fundo, ok? E quais são essas classes gramaticais? O advérbio, tá? A preposição e a interjeição, certo? Para que serve cada uma dessas classes gramaticais? Veremos em breve, tá? Mas aproveita aí que você entrou no meu canal e já se inscreve. Se inscreve, deixa aquela curtida básica aqui no vídeo, tá bom? Me ajuda que eu te ajudo, viu, gatinho? Vamos lá, gatinho, gatinha, né? Vamos lá. Seguinte, a primeira classe gramatical estudada de hoje são os advérbios. O que é um advérbio, professora? Advérbio é sempre quando eu tenho a circunstância, tá? É utilizado para marcar circunstância, seja ela, gente, de tempo, de lugar, de intensidade, modo, afirmação, negação, de dúvida ou até mesmo de interrogação. Mas como assim? Vamos entender como exemplo. Quando eu falo assim, ó, hoje eu comi. Tem alguma coisa demais? Não, comi. Agora, olha, se eu falo assim, ó, comi muito, comi pouco, tá vendo que muda a circunstância, muda a ênfase que eu estou dando? Então, é para isso que serve um advérbio, ok? Temos advérbio de tempo, amanhã, hoje, ontem, sempre que marcar ali o tempo. O próprio nome vai te entregar, tá? Qual é a classificação dele. Se é de tempo, de lugar, de intensidade, de modo, de afirmação, negação, dúvida ou interrogação. Gente, isso aqui a gente já vê, tá? Mas entendam o seguinte: quando eu tenho o advérbio, a circunstância, eu vou ter que analisar o quê? Qual é a função que ele está atribuindo ali à minha oração, tá? Outra coisa que é importante aqui grifar para vocês: as locuções adverbiais. O que é uma locução? Locução é sempre quando eu tenho duas ou mais palavras que dá sentido a algo. Como assim, professora? Não entendi. Vamos lá. Eu tenho duas ou mais palavras que dão sentido de que haja ali a marcação de tempo, ou de lugar, de intensidade, locução adverbial. Como é o caso de vez em quando, costumo sair para caminhar. O de vez em quando não é um tempo? É um tempo? De vez em quando, lá de longe, eu fico olhando os campos, a cidade. Lá de longe não é o lugar? Entenderam? Toda vez que eu tenho ali uma marcação utilizando duas ou mais palavras, não será advérbio, tá? Será considerado uma locução adverbial, certo? Aqui no ladinho, na última coluna, eu deixei para vocês os advérbios interrogativos, que na verdade são pronomes indefinidos interrogativos e que são adverbiais. Meu Deus, como assim, professora? Vamos lá. Vão aparecer na pergunta, marcando de forma direta ou de forma indireta, o lugar, o tempo, o modo, a causa, certo? O onde, por exemplo. Onde você está? Marca o que, gente? O lugar. Quando você chegou? Quando voltaremos? Vai marcar o tempo. Por que pensas assim? Por que você pensa assim? Eu estou marcando aqui o quê? A causa de tudo, ok? Então, quando eu falo para vocês em pronomes interrogativos, indefinidos, adverbiais, eu tenho que analisar isso. Está a resposta que eu vou ter, apesar de ser um pronome interrogativo, é o lugar, é o tempo, é a narração, é a causa de tudo isso? Então eu tenho um pronome definido interrogativo que é adverbial, certo? E aí vamos analisar o grau dos advérbios, ok? O grau de cada um dos advérbios. Ele pode aparecer, o advérbio ele pode se encontrar no grau comparativo, de inferioridade. Como assim? Vamos ver. Quando eu falo que alguém é menos, ou mais, ou igual, ou tão quão, eu estou utilizando advérbio, certo? Então, dependendo do sentido da oração, ele vai ser
um advérbio comparativo de inferioridade, igualdade ou superioridade. Vejamos, quando eu falo, por exemplo, que Andréa é menos rápida que Vanessa, significa então que eu estou falando o menos é uma palavrinha que torna o outro inferior, ok? Andréia é tão rápida quanto Vanessa. Igualdade. Andréia é mais rápida que Vanessa. Olha só, bebê, o jogo virou. Então, superioridade. Veja novamente. Ela é tão quanto. Tão quanto. Estou igualando, né? Ela é menos. Ela é mais. Entenderam? Então, eu sempre vou ter que analisar o contexto da situação, tá bom? Toda a oração. Ou toda a oração, frase ou até mesmo o texto, tá? Então, eu tenho esse grau comparativo. Eu tenho termos que vão um ser comparado ao outro, tá? Ou também o superlativo absoluto, tanto em seu grau analítico quanto sintético. Vejam, o analítico, ele vem anteposto ao advérbio, ele vem antes do advérbio. Ou um termo que é equivalente a advérbio. Quando eu falo assim, ó, andou muito rápido. Andou muito rápido. Esse muito não quer dizer que exagerou ali, então eu tenho um advérbio no seu superlativo absoluto, ok? No grau sintético, tá? No superlativo absoluto sintético. Como eu posso visualizar isso? Eu acrescento sempre o íssimo. Então, andou rapidíssimo, ele fez muitíssimo. O íssimo vai ser o meu grau aqui do advérbio superlativo, que vai marcar o meu sintético, é esse final íssimo, ok? E o analítico, professora, esse muito, esse grande, esse pequena, isso vai marcar o meu analítico, ok? Quando aparecer uma palavrinha que dê uma ênfase apenas, analítico. Se comparou, eu vou ter que analisar em qual esfera está comparando. Inferioridade, igualdade ou superioridade. E, por fim, o sintético que acrescenta o íssimo. Só isso que eu queria falar para vocês, então, sobre esses advérbios. Vamos à próxima classe de palavras, que é a preposição. Preposição, para fazer ligação. Lembram dessa música? Ó, preposição, para fazer ligação dos termos então e o sentido surgir. A, ante, até, com e contra, desde, em, entre, até, nananana, nananana, e também tem um traz. Péssimo. Preposição, tá? A preposição serve para quê, afinal, professora? Para ligar termos na oração que são pequenos, termos ou palavras. Quando eu falo, por exemplo, em na, no, da, de, em, entre, a, ante, lembra da musiquinha? A, ante, até, com e contra, desde, em, entre. Todas essas preposições aí da musiquinha, e muito mais, né, porque a musiquinha é mais extensa, todas essas preposições, elas são preposições essenciais. Mas a gente já vai ver qual que é e por que é essencial. Mas é importante que você saiba o quê? Que vai ligar termos na oração. Liga, né, termos na oração. Tudo bem? E aí, as preposições, elas se dividem em essenciais e acidentais. Essenciais significa assim, ó, é criada para ser preposição. É criada para ser preposição. Acidental por quê? Porque acidentalmente utilizamos como que se fosse. A preposição é uma palavra que é invariável, tá?
que relaciona ali dois termos de uma oração, de tal modo que o primeiro é antecedente e a outra vai ser como se fosse um consequente daquele primeiro, certo? Então, olha lá, quando eu tenho a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sob, segundo. E também tenho traz, e essas são só as essenciais. Gente, lembra da musiquinha? Então, essa paródia, ela relembra, tá? Quais são as essenciais? O que vier depois disso, bebê, são acidentais. Quais são as acidentais? Afora, ou afora, como muita gente fala, né? Conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, não, obstante, salvo, segundo, se não junto, tá? Visto, tudo isso são preposições acidentais. Por quê? Não nasceram essencialmente preposições. Aqui eu também terei a locução prepositiva. Lembra o que é uma locução? Duas ou mais palavras com sentido de algo. Nesse caso, locução prepositiva, duas ou mais palavras que possuem sentido de preposição. Quais são os exemplos, professora? Vamos lá. A fim de, além de, atrás de, através de acordo com, de frente a, dentro de, depois de, tudo isso são locuções prepositivas. Tá bom, galerinha do bem? Para que serve, então, a preposição? Para ligar os termos ali e ponto, tá? Por mais que pareça não ter relevância, prestem muita atenção nisso, porque é esses pontos aqui que o vestibular gosta, tá bom? E, por fim, vamos estudar a classe de palavras chamada interjeição. Interjeição é quando eu tenho uma expressão de algum sentimento, é uma palavra que vai exprimir algum estado emocional, vai mostrar alguma emoção, tá bom? Então, sempre que eu tiver ali a emoção por meio de palavras, significa que eu tenho uma interjeição, ok? Olha lá exemplos. Aqui são as circunstâncias que mostram, né, esse sentimento e a interjeição. Alegria. Ah, oba, viva! Tudo isso são palavrinhas que mostram circunstância de alegria. Ufa, um alívio. Animação, avante, coragem, bora, vamos! Desejo, oxalá, pudera, tomara, se Deus quiser. Tudo isso são o quê? Desejo. Gente, vejam, cada um vai ter a sua interjeição, né? O coitado, o que pena, o dó, né? Tudo isso são interjeições. São palavras que não aparecem lá no dicionário, olha, é interjeição. Não, mas que com o sentimentalismo, com a emoção, é tornada interjeição. Tudo bem? O psiu, o silêncio, atenção, tudo isso são interjeições, tá? Galerinha, espero que tenha dado para entender, tá? Espero que todo mundo tenha entendido aí e que não tenha restado dúvidas. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato comigo, manda mensagem, entra lá na nossa plataforma, responda os exercícios e qualquer coisa, só falar comigo, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima aula!